O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Flávio Leles. O curso é sobre Direito Processual Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Olá, pessoal. Meu nome é Flávio Leles, eu sou professor de Direito Processual Penal e defensor público em Belo Horizonte, com atuação no Tribunal do Júri. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o tema prisão provisória, liberdade provisória e medidas cautelares. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse programa da TV Justiça, Saber Direito, e a escolha desse tema decorreu do fato de, exatamente no nosso dia, nós termos muitas situações envolvendo pessoas presas, pessoas que são colocadas em liberdade, às vezes questionamentos, por que foi preso, por que não foi preso, por que foi solto, enfim. A partir dessa percepção da questão ser controvertida e gerar, né, nas pessoas, de uma certa maneira, até uma curiosidade sobre os direitos que se tem no momento em que a pessoa é presa, é que nós resolvemos trazer para o debate esse tema. Então, nós vamos iniciar falando das garantias constitucionais da liberdade. Ou seja, o que a Constituição prevê no momento em que onde ocorre a privação da liberdade de alguém. Então, são alguns incisos que estão no artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias individuais fundamentais, que nós pretendemos abordar aqui para ficar uma compreensão inicial a respeito da regra constitucional. E depois nós vamos descendo ao plano infraconstitucional. A primeira previsão que nós temos na Constituição dessa prisão, que eu vou chamar de prisão provisória ou processual ou cautelar. Ou seja, é aquela prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Certo? Porque nós podemos fazer a divisão de uma maneira mais geral da prisão entre essa prisão provisória ou processual e cautelar e a prisão definitiva, que é aquela que ocorre após o trânsito em julgado, quando a pessoa é condenada, tem uma pena para cumprir. A prisão que nos interessa, que nós vamos debater na aula de hoje, é esta prisão provisória, processual ou cautelar. A pessoa que é presa, ela tem que ter respeitada toda a sua esfera de direitos da personalidade, principalmente, como diz o texto, a sua integridade física e a sua integridade moral. Então, aqueles agentes estatais que são responsáveis, né, pelo momento da prisão, pela custódia posterior dessa pessoa que foi presa, ela tem que respeitar como uma decorrência de um princípio fundamental que está no artigo 1º, inciso 3, que é da dignidade da pessoa humana. Uma decorrência é isso que nós vimos lá também no artigo 5º, inciso 49 da Constituição. Ou seja, ao preso é assegurado respeito à integridade física e moral. Seguindo na análise desses incisos ainda do artigo 5º da Constituição, nós vamos encontrar o artigo 5º, inciso 61, que diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Este é um dispositivo extremamente importante. Quando a Constituição de 88 ela vem e prevê exatamente esta garantia de que a pessoa só vai ser presa numa situação de flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de juiz, ela acaba com um histórico de prisões que houve no Brasil durante algum tempo, que foram as prisões para averiguações. Então, o Constituinte, na época, preocupado, né, de um momento que nós vínhamos, onde as prisões ocorriam sem a existência de um mandado judicial, garantiu para todos nós que, tirando a hipótese do flagrante delito, que nós ainda abordaremos, ou seja, a hipótese onde a pessoa é presa no momento em que ela está cometendo, acabou de cometer, ela só vai ser presa, veja, primeiro, por ordem escrita e fundamentada.
ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente. Ou seja, somente um juiz fora do flagrante é que pode determinar a prisão de quem quer que seja. E vai determinar por ordem fundamentada. Ou seja, o juiz vai ter que expor os motivos pelos quais ele retira aquela pessoa da sua condição natural de liberdade e vai privar essa pessoa do seu direito de ir e vir. Então, a percepção que precisamos ter a respeito da prisão no nosso ordenamento jurídico, no nosso Estado do Direito, é que ela é uma medida excepcional, porque a liberdade é que é a regra. Dessa maneira, para que um juiz possa privar a pessoa desse seu direito de ir e vir, ele vai ter que decidir de maneira, como eu disse, fundamentada, expondo as razões. E cada uma das prisões que são permitidas antes do trânsito em julgado, nós falaremos da prisão preventiva, da prisão temporária, tem lá seus requisitos, seus motivos, seus pressupostos. Enfim, esta é uma regra de grande importância, uma garantia, melhor dizendo, de grande importância, nós encontramos no artigo 5º, inciso 61. Seguindo ainda na análise dos incisos, nós temos o artigo 5º, inciso 62, que vai dizer que a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Vejam só, olha os cuidados que a Constituição estabelece em relação a esse momento excepcional da vida num Estado de Direito. No momento da privação, é preciso que haja uma comunicação imediata da prisão para o juiz competente, ou seja, aquele juiz que decretou a prisão, aquele juiz que fundamentou a necessidade da pessoa ser segregada do convívio social, tem que ser comunicado, no caso de prisão por ele decretada, e no caso de prisão em flagrante, você vai ter que comunicar também o juiz competente a respeito desta prisão em flagrante. Não basta comunicar ao juiz. Segundo a Constituição, será necessário também comunicar à família do preso. Para quê? Para que essa família possa ter conhecimento desta situação e se movimentar, procurar saber onde esse preso está, se está tudo bem com ele, se foi respeitada a sua integridade física e moral, como nós vimos que é uma exigência, né, também feita pela Constituição em relação à condição da prisão. Ou então, ao invés de comunicar à família, a pessoa presa pode optar pela comunicação a uma outra pessoa, né, que seja, talvez, esteja numa condição melhor para poder ajudá-la. Por que da importância dessas comunicações? Porque, pessoal, é necessário que se verifique se essa prisão foi feita dentro dos parâmetros que a Constituição autoriza. Nós vimos que a Constituição vai autorizar a prisão no caso do flagrante, e nós vimos que a Constituição vai autorizar a prisão por ordem judicial fundamentada. Daí a necessidade dessa comunicação, para se verificar se a prisão está legal, se ela foi feita de forma a atender os parâmetros para tanto estabelecidos. Então você comunica o juiz competente, imediatamente você comunica a família do preso a uma terceira pessoa por ele indicada, e essas pessoas vão, no caso, analisar a legalidade ou não dessa prisão e a possibilidade, vejam, a possibilidade deste preso, seja em flagrante ou seja por ordem judicial, ter o direito de aguardar em liberdade. Enfim, essa é a análise do artigo 5º, inciso 62 da Constituição. Já o 5º, inciso 63 da Carta de 88, ele vai dizer assim, ó, o preso será informado dos seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Veja só, olha o complexo de situações ligadas à prisão. Então nós vimos agora que esse preso ele vai ser informado por aquele que vai ser o responsável pela sua prisão dos seus direitos, destacando-se o de ficar calado, o de permanecer calado, que é uma situação que pode lá na frente, né,
ser utilizada durante o inquérito, durante o processo, aquilo que ele eventualmente fala. Então, se ele for informado, tem direito de ficar calado, pode exercer esse direito. Sendo-lhe, segundo diz ainda o dispositivo, assegurada a assistência da família e de advogado. A assistência da família liga com aquele aspecto que acabamos de ver de o preso poder comunicar, né, de ser comunicada à sua família. Para quê? Primeiro, para avisar da situação excepcional que foi a prisão. Segundo, para que a família possa ter algum contato, possa ter algum acesso a esse preso para se tranquilizar, né, de ver que foi preso, mas que estão respeitadas aquelas exigências do respeito à integridade física e integridade moral. E terceiro, para que a família possa procurar algum auxílio jurídico, se isso for possível. E aí a Constituição também diz assistência da família e de advogado. Ou seja, se a família tem condições, possui recursos para contratar um advogado, que procure o advogado para ele verificar, para que esse profissional que é habilitado para lidar com isso, possa verificar se aquela prisão atendeu às exigências, ou então para verificar a possibilidade de pleitear alguma medida, né, que vai colocar essa pessoa eventualmente em liberdade. Ah, mas e se a pessoa, professor, não tiver condições financeiras de contratar o advogado? Como é que fica? Fica desequilibrada a situação? Não, é para isso que a Constituição da República de 1988 prevê a instituição Defensoria Pública lá no seu artigo 134. É uma instituição pública, agentes estatais, né, concursados, que vão poder prestar assistência jurídica àqueles que não têm condições financeiras de contratar um advogado. Então, a família da pessoa presa que não tem condições de procurar por esse profissional o advogado, deve procurar saber se na sua localidade, se na sua região existe a atuação, o serviço público da Defensoria Pública. Por quê? Esse serviço público poderá ser acessado e as pessoas serão atendidas de maneira a verificar exatamente as mesmas circunstâncias. Ou seja, a prisão foi legal, não foi legal, o que fazer? Não, a prisão foi legal, mas é possível que ele responda em liberdade, que ele aguarde em liberdade, orienta as pessoas a trazer a documentação necessária e esse eventual pedido, essa eventual medida vai ser levada ao Poder Judiciário para analisar, né, essa situação. Então, o preso tem esses direitos de ficar calado, de ter assistência da família e de advogado. Esse é o artigo 5º, repito, inciso 63 da Constituição de 1988. Enfim, seguindo mais uma vez na análise dos incisos, nós temos o inciso 64 do artigo 5º, que garante que a pessoa presa ela vai ter o direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão e também daquelas pessoas que vão fazer o seu interrogatório policial. Isso é muito importante porque, na eventualidade de ser transgredida aquela garantia, aquela exigência de respeito à integridade física e moral da pessoa, na medida em que você tem a identificação de quem fez a prisão, na medida em que se tem a identificação de quem fez o interrogatório policial daquele preso, essa pessoa pode